Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um assunto do primeiro capítulo do módulo 2. Nós vamos começar na aula de hoje, tá? Nesse capítulo nós vamos falar sobre civilizações antigas, as primeiras civilizações da história da humanidade. Nós vamos falar sobre duas. Na verdade, sobre mais de duas, porque na Mesopotâmia existiram várias civilizações. E além das civilizações da Mesopotâmia, vamos falar do Egito Antigo, tá? Mas a aula de hoje vai ser só Mesopotâmia e na próxima a gente fala sobre os egípcios, tá bom? Antes de começar, primeiro vocês precisam lembrar do nosso conteúdo anterior. Lembra que para a prova nós estudamos o processo de sedentarização do homem? Primeiro estudamos a evolução, né? O surgimento do Homo sapiens e depois estudamos como foi que o Homo sapiens passou a se fixar no mesmo local, como ele deixou de ser nômade e se tornou sedentário. Não foi isso? Pois é, que a tia até ensinou que para o homem se tornar sedentário, ele teve que aprender a plantar e colher. Ou seja, com isso ele tinha que se fixar no mesmo local para cuidar da sua plantação e com a plantação ele não precisava ficar se mudando em busca de alimento. Então ele se tornou sedentário, se fixou no mesmo local. E aí a partir disso surgem as primeiras aldeias, as primeiras cidades e depois as primeiras civilizações. Uma das primeiras civilizações são as civilizações que viviam ali na região da Mesopotâmia. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. A Mesopotâmia, ela não é uma civilização, ela é uma região que abrigou várias civilizações, certo? Então, a Mesopotâmia é uma região que abrigou várias civilizações. E a Mesopotâmia, ela tem um significado, a palavra tem um significado, que é terra entre dois rios. Por quê? Porque a região da Mesopotâmia, ela fica ali num território que está cercado por dois rios, de um lado e de outro. Se você for buscar no Google o mapa, você vai ver. Escreva lá, Mesopotâmia. Aí você vai ver que tem dois rios que passam ao redor da região. São os rios Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, é uma terra entre dois rios, e esses dois rios são o Tigre e o Eufrates. Na região da Mesopotâmia foi onde surgiram os sumérios, os babilônicos, os acádios, os caldeus, os assírios. Lá no livro de vocês cita vários povos que viveram ali na região. Não precisa saber informações sobre cada um desses povos, você só precisa saber citar quais foram os povos que viveram nessa região, tá? Novamente, babilônicos, assírios, caldeus, tá? Sumérios. Os sumérios são um dos mais importantes. Os sumérios viveram na região ali da Mesopotâmia, onde é hoje o país Iraque. E foram os sumérios que inventaram a forma de escrita mais antiga, tá? Lá na primeira página do capítulo, está falando sobre a escrita cuneiforme, que foi o tipo de escrita inventada pelos sumérios, certo? Então, é o tipo de escrita mais antiga, foi inventada há 6.000 anos atrás. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita cuneiforme agora. A escrita cuneiforme é um tipo de escrita que tem etapas, ela teve etapas. Primeiro era uma escrita mais simples e depois se tornou uma escrita mais completa. Na primeira fase dessa escrita, que é chamada de escrita pictográfica, eles apenas desenhavam, eles faziam símbolos para o sol, símbolos para os objetos, símbolos, por exemplo, para a cadeira, para a mesa. Se eles queriam representar o sol, eles faziam o sol. Se eles queriam representar a lua, eles faziam a lua. Então, os objetos eram representados, tinham seus símbolos. Depois, eles passaram a representar também ideias e emoções. Então, por exemplo, eles faziam símbolos para o amor, símbolos para a alegria, símbolos para a dor, símbolos para tudo. Então, antes, na primeira fase, que é a escrita pictográfica, eles tinham símbolos para objetos. E depois eles vão ter símbolos também para sentimentos, para ideias, tá? E na última fase da escrita, que é a escrita fonética, eles vão ter símbolos para os sons que a gente fala. Então, por exemplo, cada som que a gente fala vai ter um símbolo. Eles vão perceber que esses sons, eles se repetem em algumas palavras e vão usar símbolos para cada um desses sons. Assim como um alfabeto. Por exemplo, a letra A, ela é a representação de um som, o A. A letra B é a representação de um som, que é o B. Então, cada letra do nosso alfabeto tem um som, é a representação de um som. E aí eles perceberam isso lá na língua deles e
passaram a representar letras, palavras e sílabas com símbolos. E aí é que surge a escrita cuneiforme. Então vamos lá às etapas da escrita. Primeiro a escrita pictográfica, depois a escrita ideográfica e depois a fonética, que é a representação dos sons que a gente fala, certo? A escrita cuneiforme, como eu falei para vocês, ela é uma escrita muito antiga. Ela era feita na argila, então não tinha papel, antigamente não tinha caneta, então eles faziam na argila mesmo. Lá no livro de vocês tem imagens sobre como eles faziam essa escrita. Eles também tinham um objeto, que era um cilindro, que eles usavam como carimbo. Então eles colocavam os símbolos nesse cilindro e iam passando esse cilindro na argila, e iam marcando a argila, secava e eles deixavam escrito. A escrita ela surgiu para os seres humanos como uma necessidade. Era muito necessário que se escrevesse. Por quê? Porque antes tudo ficava na fala. Então, por exemplo, se eu fiz um acordo com a irmã Mauricélia, eu falo assim: irmã Mauricélia, eu vou lhe emprestar 50 reais e a senhora vai ter que me pagar esses 50 reais com o dobro, vai ter que me pagar com 100. Aí a irmã fala: tudo bem. Aí ela pega o dinheiro, vai, e quando for o dia dela me pagar, ela vem me pagar com 80 reais. Aí ela fala assim: não, professora, você me fez a 80 reais esse empréstimo. Aí eu falo: não, eu fiz a 100. Aí a gente briga porque ela fala um valor, eu falo outro, e a gente não tem como comprovar quem está certo e quem está errado. Então surge a necessidade de se registrar as coisas, registrar as transações comerciais. Então, outro exemplo, por exemplo, eu e o professor Ricardo. Eu vendo para o professor Ricardo um livro que eu tenho. Aí eu falo: professor Ricardo, eu vendo esse livro a 50 reais. Aí ele fala: tá bom, professora, quando for o final do mês eu lhe pago. Aí tá, chega o dia de me pagar, ele vem me pagar com 40 reais. Aí eu falo assim: não, professor Ricardo, mas eu lhe vendi a 50. Ele fala: não, foi a 40. Aí fica a palavra de um contra o outro, porque a gente não escreveu nada. Foi só um acordo de fala. E aí a escrita, ela surge para fazer esses registros, para evitar que umas pessoas enganem a outra, para registrar as transações comerciais, para deixar tudo anotado, para na hora de acertarem as contas, tá tudo confirmado, tá tudo certinho anotado, ninguém enganar ninguém. Então a escrita ela é uma necessidade do ser humano, principalmente para registrar as transações comerciais, certo? Na nossa próxima aula sobre os mesopotâmicos, nós vamos falar sobre a religião. Como era a religião deles, se era uma religião politeísta, se era uma religião monoteísta e outras características, certo? Mas por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula.